Nesse tópico aqui, pessoal, a gente volta a pegar alguns dos conceitos que nós trabalhamos na primeira aula. A gente chegou a falar da questão da eletricidade, como ela influencia a membrana plasmática. Existem células, então, que são especializadas em receberem impulsos elétricos e propagarem esses impulsos elétricos. E essa propagação elétrica, ela ocorre ativando canais presentes na membrana plasmática que permitem a entrada de íons. Esses íons é que despolarizam a membrana, fazendo com que o impulso elétrico percorra a célula. Tá? Então, nesse tópico aqui, nós verificaremos as respostas fisiológicas à corrente elétrica. É muito interessante, principalmente para os nossos amigos da fisioterapia. Tá? Os tratamentos elétricos podem existir para ajudar, auxiliar na recuperação muscular, etc. A gente vê também o pessoal aí dos TikToks aí com equipamentos, né, que simulam contrações musculares por aplicarem corrente elétrica. Né? Tem equipamentos que são muito famosos a respeito disso, para aumentar o tônus muscular, etc. Então nós vamos ver a biofísica por trás dessas interações. Só que antes de falar disso, a gente precisa contextualizar um pouco a neurotransmissão. Como o próprio nome já diz, a transmissão que acontece entre os neurônios. Então eu vou mostrar para vocês a base anatômica versus química da neurotransmissão. E os princípios dessa neurotransmissão química. E qual o objetivo dessa aula? Reconhecer a influência da corrente elétrica na neurotransmissão e considerar as possíveis alterações metabólicas das células afetadas pelos estímulos elétricos. Esse aí é um exemplo de neurônio. Esse neurônio na figura à esquerda. E é um neurônio que vocês podem ver que se estende. Aqui em vermelho, a parte do neurônio que está aqui em vermelho é o axônio. Ela está aqui dobrada em vários segmentos. Mas isso é para exemplificar como os neurônios podem ser longos. E eles têm esse papel de serem longos, né? Justamente porque eles se comunicam com a medula e com o cérebro. Então é por isso que você pensa num movimento e ele é executado. Esse pensamento está transmitindo sinais elétricos para os seus músculos por meio desses neurônios e fazendo com que o movimento aconteça. Isso é maravilhoso. O neurônio, então, ele é formado pelo corpo celular. Esse corpo celular se ramifica em dendritos. Ocorre o axônio, responsável por transmitir o impulso elétrico, e as terminações axônicas se comunicam com outros neurônios para propagar esse impulso elétrico. Quando ocorre a ligação de um neurônio com outro. Essa ligação, entre aspas, esse contato, que não é um contato físico, mas eles estão bem próximos. Então, essa região de interação entre os neurônios, em que eles estão em contato químico, nós chamamos de sinapse, que é essa figura que nós vemos na direita. Então, isso aqui significa um terminal axônico, essa parte aqui que está em rosa, é o terminal axônico do neurônio pré-sináptico, essa pontinha aqui, se conectando com a ponta de um dendrito de um outro neurônio. Esse terminal axônico e o neurônio pós-sináptico, eles estão bem próximos uns dos outros. E existe entre eles uma fenda, que é chamada fenda sináptica. Como o terminal axônico pertence a um neurônio que está antes da fenda sináptica, nós chamamos esse neurônio de neurônio pré-sináptico. E como o dendrito do neurônio seguinte está após a fenda sináptica, nós chamamos de neurônio pós-sináptico. E como que eles se comunicam? No neurônio pré-sináptico existirão vesículas contendo
neurotransmissores. Quando o impulso elétrico chega até o terminal axônico, esse impulso elétrico promove a liberação de determinadas vesículas. De acordo com o impulso que foi propagado, vesículas contendo os neurotransmissores serão, então, fundidas com a membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, e ao momento que elas se fundem, elas liberam os neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores ativam canais iônicos no neurônio pós-sináptico, permitindo a entrada de íons. Esses íons, se for um estímulo efetor, são íons sódio, em sua esmagadora maioria das vezes. Abrindo esses canais de sódio e permitindo a entrada desses íons sódio, ocorre uma despolarização da membrana do neurônio pós-sináptico. Essa despolarização é a mesma coisa que dizer um impulso elétrico. E aí esse impulso elétrico passa a se propagar pelo neurônio pós-sináptico. E assim sucessivamente. Até que aquele fenômeno desejado aconteça. Então isso acontece no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Tá? O que nós vemos nessa figura são mitocôndrias aqui, são organelas do neurônio responsáveis por gerar energia, né? Que todo esse processo consome muita energia, certo? Então, é um processo natural. Naturalmente, as membranas dos neurônios são despolarizadas para que esse sinal químico se transforme num impulso elétrico e possa percorrer o axônio. Olha como o axônio pode ser grande, gente. Então, do mesmo jeito que um fio está conduzindo energia elétrica lá do poste até aqui a lâmpada da minha casa, o axônio é um fio condutor de impulsos elétricos. Só que em vez de borracha revestindo, né, o fio, o axônio tem a famosa bainha de mielina, que é gordura. A gordura é um isolante elétrico, permitindo que esse impulso se propague pelo axônio, não seja dissipado no meio do caminho. Não é interessante isso aí? Vamos lá então. Aqui eu coloquei para vocês a descrição da sinapse, a sinapse ampliada. Ela foi conceitualmente ampliada para mostrar as estruturas especializadas que possibilitam a ocorrência da neurotransmissão química. Os neurotransmissores químicos são substâncias químicas, serotonina, noradrenalina, acetilcolina. Eles são armazenados em pequenas vesículas, prontas para a liberação em resposta à descarga elétrica do neurônio pré-sináptico. A fenda sináptica é o espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Ela contém proteínas, elementos de sustentação e formas moleculares de cola sináptica, para reforçar a conexão entre os neurônios. Os receptores, elementos essenciais da neurotransmissão química, estão presentes em ambos os lados da fenda. E a neurotransmissão clássica funciona como? Com os neurotransmissores do neurônio pré-sináptico influenciando os receptores do neurônio pós-sinápticos, que abrem canais de sódio, despolarizando a membrana. Quando esses íons entram, isso cria uma diferença de potencial e, consequentemente, um impulso elétrico. A beleza disso está na seguinte questão. É possível, portanto, simular um impulso elétrico. E aí promover a excitação desses neurônios apenas com a eletricidade. É como se a gente hackeasse o processo. Já que compostos químicos têm que se tornar impulsos elétricos, eu posso colocar então impulsos elétricos. E aí estimular, excitar esses neurônios, pegando um atalho, que é já fornecendo energia elétrica. Concordam? Então, a neurotransmissão sináptica clássica. Nós vemos aqui, na parte de cima, um neurônio pré-sináptico, e aí várias situações conseguem
influenciar esse neurônio. Hormônios, substâncias químicas, luz, neurotransmissores, impulsos nervosos, emoções, imagens, música, sons. Tudo isso pode influenciar o neurônio. E aí ocorre uma despolarização da membrana e a propagação de um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai permitir a liberação de neurotransmissores, que são compostos químicos, que se encontrarão com os receptores pós-sinápticos, dos neurônios pós-sinápticos, e aí se tornarão impulsos elétricos novamente. Porque no momento em que esses neurotransmissores encostam nos seus receptores pós-sinápticos, ocorre a abertura de canais iônicos. Em sua esmagadora maioria, sódio, canais de sódio. Com a abertura desses canais e a entrada do sódio, despolarização da membrana. E essa é a história que está explicada para vocês aqui na figura, para que vocês façam uma revisão posteriormente. As correntes elétricas também são empregadas para produzirem efeitos químicos. A maior parte do tecido biológico contém íons negativa e positivamente carregados. Um fluxo, então, dessa corrente causará migração dessas partículas carregadas para o polo de polaridade oposta, produzindo mudanças fisiológicas específicas. Então, quando a gente usa uma corrente contínua, nessa corrente contínua ocorre um polo positivo e um polo negativo. Se isso está encostado ao neurônio, isso afetará os íons presentes na membrana do neurônio. E isso pode despolarizar a membrana do neurônio, permitindo que haja o fluxo de uma corrente elétrica nesse neurônio. Então é uma forma de pegar um atalho e sensibilizar, excitar o neurônio. Então vamos lá, para os efeitos fisiológicos diretos e indiretos de uma corrente contínua. Essas respostas fisiológicas, as correntes de estimulação elétrica, podem ser divididas nesses efeitos, diretos e indiretos. Há sempre um efeito direto junto às linhas de fluxo de corrente e sob os eletrodos. Os efeitos indiretos ocorrem longe da área de fluxo de corrente e são geralmente o resultado do estímulo à ocorrência de um evento fisiológico natural. O efeito direto, portanto, alterações nas cargas extra- e intracelulares. De forma indireta, como isso se tornou, pode se tornar um impulso que se propaga no neurônio, indiretamente ocorre uma contração muscular. Então, no momento em que a corrente contínua é aplicada naquele setor, naquela região, existem neurônios ali. E existe a propagação dessa corrente elétrica. Porque o nosso corpo contém água, contém íons, contém sais. Então ele se torna um bom condutor da corrente elétrica. Diferentemente da água pura, que nós falamos lá no começo das nossas aulas. Então, diretamente, essa corrente simplesmente altera as cargas elétricas ali presentes. Mais cargas negativas ficarão próximas do polo positivo da corrente contínua e mais cargas positivas ficarão próximas do polo negativo da corrente sanguínea. Se essa corrente atinge tal magnitude que é capaz de influenciar a despolarização da membrana desse neurônio, um impulso elétrico será propagado. E aí, indiretamente, isso provocará uma contração muscular. Se um determinado efeito for desejado do estímulo, os objetivos deverão ser estabelecidos para se atingir a resposta fisiológica específica como objetivo do tratamento. Não pode sair dando choque de qualquer jeito, tá? Essas respostas podem ser agrupadas em duas respostas fisiológicas básicas, excitatória e não excitatória. Então, a magnitude de corrente elétrica naquele local onde será aplicada, ela só tem dois caminhos. Ou ela vai excitar o neurônio, promover a despolarização da membrana do neurônio, ou não.
ela não vai ter capacidade de atingir o potencial de ação. Então ela será ou excitatória ou não excitatória. Excitatória, produz contração muscular fraca, forte ou dor. Uma das três vai acontecer. E a não excitatória? Por mais que ela não consiga despolarizar a membrana desses neurônios, ainda há influência desse acúmulo de cargas negativas e positivas nos dois polos em que está sendo imprimida aquela corrente contínua. Não sabemos o que exatamente acontece, mas certamente há uma influência no metabolismo intracelular. Só que isso é desconhecido e imprevisível. Todas as células serão afetadas pela corrente elétrica. A forma com que uma corrente não excitatória irá impactar o metabolismo celular, por enquanto, é imprevisível. Tá? E a resposta excitatória, né? Quando a corrente alcança um potencial de ação que despolariza a membrana e é capaz de excitar o neurônio. É a mais óbvia e foi utilizada mais vezes no passado no tratamento de pacientes. No ambiente clínico, passa-se a maior parte do tempo tentando se extrair a resposta excitatória das células nervosas. Os pacientes percebem as respostas excitatórias como sensação elétrica, contração muscular e dor. Fisiologicamente, os nervos que afetam essas percepções disparam nessa ordem, quando a intensidade do estímulo é aumentada gradualmente. Então é um atalho. O que já acontece normalmente, que são estímulos que se tornam impulsos elétricos e aí propagam substâncias químicas, os neurotransmissores nas sinapses, etc. Isso é atalhado pela inserção da corrente elétrica excitatória naquela região do corpo. Por quê? Os nervos, eles têm muito pouca capacidade discriminatória em saber se essa corrente elétrica é minha mesmo ou se ela veio de fora. Eles informam apenas se há eletricidade em magnitude suficiente para se causar uma despolarização da membrana plasmática do neurônio. Eles têm muito pouca consideração pelas diferentes formas e polaridades das formas de ondas. Para a célula nervosa, eletricidade é eletricidade. Ok? Nervos e músculos são tecidos excitáveis. Por quê? Nervos são constituídos de neurônios e os músculos são enervados por neurônios. Essa excitabilidade é dependente da permeabilidade da membrana celular sensível à voltagem. A membrana celular do músculo ou nervo regula a troca de íons eletricamente carregados entre a parte interna da célula e a parte externa da célula, entre o meio intracelular e o meio extracelular. Essa permeabilidade sensível à voltagem, como eu disse, o impulso elétrico que o neurônio transmite, abre canais de sódio. E aí isso despolariza a membrana. Isso é que é ser sensível à voltagem. Então, quando a membrana é permeável, só que sensível à voltagem, só quando o impulso elétrico chega, ela deixa que aqueles íons sódio entrem no citoplasma, despolarizando e propagando o impulso elétrico. Produzindo, então, uma distribuição desigual de íons carregados em cada lado da membrana, que por sua vez cria uma diferença potencial entre a carga do interior da célula e aquela do exterior da célula. É isso aí que está acontecendo nesse momento. A membrana, então, ela é considerada polarizada. Vejam aqui uma fibra nervosa e a membrana celular. Então, essas duas paredes aqui que nós vemos em cima são a membrana celular do neurônio. Óbvio que isso aí está... Se a gente estivesse vendo isso a 360 graus, né, seria um cano, né? Mas aí foi cortado ao meio, a gente está vendo a parte de cima e a parte de baixo. Vejam como no meio extracelular predominam cargas positivas e no meio intracelular cargas
negativas. O que é ser sensível à voltagem? É que se esse impulso elétrico chega aqui, os canais de sódio se abrem. E aí essa carga positiva que está fora vem para dentro, consequentemente, dentro fica positivo, e o lado de fora não perdeu cargas negativas, ele vai ficar não perdeu cargas positivas. Se essa carga positiva entra, o lado de fora perde essas cargas positivas, e aí o meio extracelular fica negativo. Essa alteração de positivo fora, negativo dentro, para positivo dentro e negativo fora, é o que nós chamamos de DDP, diferença de potencial, e isso se propaga por essa membrana. Então, a diferença potencial entre as partes interna e externa é conhecida como potencial de repouso, porque a célula tenta manter este gradiente eletroquímico como seu ambiente homeostático normal. À medida que os íons carregados movem-se sobre as membranas da fibra nervosa, por baixo do ânodo e do cátodo, ocorre a despolarização da membrana. Então, como eu disse, a corrente contínua ela tem a parte positiva, polo positivo, e o polo negativo. Polo positivo está desse lado, polo negativo desse lado. Se isso é aplicado à membrana, isso altera a distribuição de cargas que existem no neurônio, no nervo que está passando aqui embaixo. O polo positivo nós chamamos de cátodo e o polo negativo nós chamamos de ânodo. Então olha aqui o gerador de pulso. A fibra nervosa está tal qual na figura anterior, negativo dentro, positivo fora. Esse aqui é o ânodo e esse aqui é o cátodo. Quando eu ligo o gerador de pulso, aqui o polo negativo vai repelir as cargas negativas e atrair cargas positivas. O polo positivo vai repelir cargas positivas e atrair cargas negativas. É exatamente o que acontece aqui na porção C dessa figura. Então, o polo negativo mudou as cargas. Estava negativo dentro e positivo fora. Negativo dentro e positivo fora. Ficou o contrário. Isso é a despolarização da membrana. Mudou a carga. E aí, o tamanho desse pulso pode gerar uma corrente elétrica que se propaga por esse nervo, se for excitatório, o suficiente para que a propagação aconteça. Tá? Então, a diferença do potencial elétrico entre a região despolarizada e a região inativa, vizinha, leva uma pequena corrente elétrica a fluir entre as duas regiões. Isso forma um circuito local completo e torna a despolarização autopropagada, à medida que o processo for repetido junto à fibra em cada direção a partir do local de despolarização. Então, no momento em que eu ligo esse gerador de pulso e ocorre essa despolarização da membrana, isso se autopropaga de acordo com a quantidade de energia elétrica que foi utilizada, né? Se ela conseguiu atingir o potencial de excitação. Mas essa é a questão, é um atalho. Então, em vez de trabalhar lá no estímulo que vai gerar essa propagação, luz, som, toque, compostos químicos, o gerador de pulso pega um atalho e já vai direto na despolarização da membrana. Para finalizar, o tipo de resposta que ocorre quando se aplica, então, uma corrente contínua é uma resposta tudo ou nada. Esse tudo ou nada é o outro importante conceito relevante na aplicação da corrente elétrica ao tecido nervoso ou muscular. Uma vez que o estímulo atinge um limiar de despolarização,
a membrana nervosa ou muscular se despolariza. E aí ocorre a propagação do impulso e, indiretamente, a contração muscular. Essa reação permanece a mesma, independentemente do aumento na força do estímulo usado. Ou o estímulo causa a despolarização, o tudo, ou ele não é capaz de causar a despolarização, o nada. Quando a energia elétrica, então, não é suficiente para despolarizar a membrana do neurônio, ela causa o nada. Só que esse nada nós temos que colocar entre aspas. Por quê? Não acontece o efeito que muitas vezes o fisioterapeuta espera, que é a contração muscular. Mas eu não posso dizer que não está acontecendo nada. Porque essa diferença de potencial, esse acúmulo de cargas na superfície da membrana, pode provocar efeitos. A questão é que esses efeitos são desconhecidos. Não dá para avaliar quais são os efeitos gerados, né? Então, essa aula foi introduzida aqui, com certeza, para demonstrar para vocês um conceito de biofísica, aprofundar esse conceito relacionado às membranas e às membranas sensíveis à despolarização, que é importante para todos os cursos da área de saúde. Na farmacologia, por exemplo, a gente trabalha essa despolarização também. O uso de benzodiazepínicos, ele faz o contrário do que esse equipamento de corrente contínua faz. O uso de benzodiazepínicos hiperpolariza a membrana. Então, medicamentos como Rivotril, Clonazepam, né, Alprazolam, Lorazepam, eles aumentam a quantidade de cargas negativas intracelulares, porque o íon que entra quando esses medicamentos são usados é o íon cloreto. E aí, por que esses medicamentos causam sono? Deixam a pessoa completamente inerte? Porque como entrou muito cloreto, ficou muito negativo a parte interna do neurônio, eu não consigo mais excitar esse neurônio facilmente. Então é como se desligasse o cérebro. Nada mais consegue excitar. Nem a presença de outros neurotransmissores tenta abrir canais de sódio, só que esse sódio que entra não é capaz mais de despolarizar essa membrana. Então, esse conceito aqui da biofísica se aplica à farmacologia, se aplica às outras disciplinas também. A gente está aprendendo de forma mais específica, né, com um exemplo aqui para fisioterapia, que faz tratamento elétrico para recuperação de músculos, etc., para estímulo, né, nos músculos. Mas ele se aplica também nas nossas outras áreas. Então é muito importante entender essa dinâmica dos neurônios. Por isso que eu trabalhei essa introdução para vocês verem como é que funciona de fato a neurotransmissão. Beleza? Então, à medida que o sistema nervoso atinge seu órgão executor, seja outra célula nervosa ou músculo, o impulso é transferido entre os dois a uma placa terminal ou sinapse. Nessa junção, uma substância neurotransmissora é liberada no nervo. Então, esse impulso elétrico que foi gerado pela corrente contínua, pelo equipamento, se propaga nesse neurônio e aí, lá no final desse axônio, ocorrerá a liberação de neurotransmissores. E o efeito desejado, que é a contração muscular. Se o órgão executor for um músculo, ocorrerá a contração muscular. Então, essa substância neurotransmissora, o neurotransmissor que é liberado lá, levará o músculo excitável adjacente a se contrair, resultando numa contração muscular nervosa simples. E esse tipo de estímulo pode estar associado aí à recuperação de músculos. É óbvio que na fisioterapia isso será mais aprofundado. Mas lembrem-se, usando esse pequeno exemplo aqui, isso é importante na farmacologia. Nós falamos aqui que a despolarização envolve a entrada de íons positivos. Então, como que é uma membrana despolarizada? O normal é ter íons negativos dentro, positivos fora. A despolarização é positivos dentro, negativos fora. Só que, quando se administra um benzodiazepínico, o mecanismo de ação dele é aumentar a entrada de íons negativos, no caso o cloreto.
E aí, em vez de despolarizar, a membrana fica hiperpolarizada, fica muito negativo dentro e muito positivo fora. Qualquer carga positiva que tenha que entrar não será capaz de despolarizar a membrana, exatamente como nós temos aqui nessa situação. É por isso, então, que os benzodiazepínicos são usados para crises de ansiedade. O que é a ansiedade? É um monte de neurotransmissor lá disparando ao mesmo tempo. Crises de pânico, insônia. Então, nesse momento, com a hiperpolarização da membrana, os neurônios param de transmitir impulsos. E aí o cérebro desliga. Então, um exemplo para fisioterapia e um exemplo específico para fisioterapia, né? E um exemplo também para a fisioterapia e para os outros cursos que irão fazer farmacologia. Lembrem-se disso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula. Rapidinho, a gente se vê novamente.